Boa noite, pessoal. Estou voltando hoje para conversar um pouco mais de febre, já que o último vídeo gerou algumas dúvidas que eu acho importante que sejam esclarecidas. Vamos aguardar um pouco entrar mais pessoas aqui na sala para que a gente possa conversar nessa parte 2 de febre. Espero ajudá-los. O pessoal está entrando. Boa noite, Milena. Vamos aguardar um pouquinho mais, esperar alguns minutos, aí eu já começo a falar, tá bom? Tá tudo bem com você? Como é que ele tá? Ele melhorou? Bem, vamos lá. Vou esperar aqui mais um minuto e meio, e aí a gente já vai começar. Tá. Depois eu converso com você, então. Mas que bom que a febre passou. Pelo menos não vai precisar usar os conhecimentos desse vídeo agora, nesse momento. Bem, vamos lá. Mais alguns segundos. Boa noite, Andresa. Mais uma vez aqui comigo. Bem, vamos lá. Eu vou começar falando e aos poucos outras pessoas vão entrando, tá? Bem, o último post, o último vídeo em que eu conversei sobre a febre, a gente acabou deixando algumas dúvidas que depois me foram enviadas por mensagem, tanto aqui pelo Facebook, quanto pelo Instagram, quanto pelos comentários aqui do vídeo. E eu queria esclarecer alguns pontos que tem que ficar claros, para que a gente não cometa nenhum erro quando estiver diante da febre, que você, como pai e como mãe, possa controlar em casa sem sair correndo para o hospital. Boa noite, Ivna. Então, olha só, o que é importante deixar claro? A febre, ela é uma resposta do seu organismo a uma infecção. Vamos simplificar. É claro que existem algumas outras causas que são menos comuns, mas o mais importante para a faixa etária pediátrica é lembrar de que a febre é resposta diante de uma infecção. Você tem o sistema imune que nos protege. Vale a pena lembrar que as crianças, elas são imaturas do ponto de vista imunológico, e o contato com vírus e bactérias ao longo da nossa vida, ao longo da vida das crianças, é inevitável. E a gente, da mesma maneira, não vai deixar os nossos filhos isolados, de modo que eles vivam numa bolha. Não sei se todos vocês já ouviram essa teoria, em que a criança fica isolada, ela não desenvolve nenhum tipo de imunidade, e quando pega uma infecção pode ser até pior. Então, quando a criança começa a engatinhar, ela vai entrando em contato com algumas sujeirinhas,
com alguns vírus, enfim, com vários agentes que não são patogênicos de uma maneira agressiva, e isso vai amadurecendo e desenvolvendo a imunidade dela. Ao redor de 2 anos, a criança já está com um sistema imunológico mais maduro. E a febre é o sinal mais comum a todas as infecções, tanto virais quanto bacterianas. E logo que a criança começa a fazer febre, os pediatras são acionados. Eu recebo mensagem, eu recebo vídeo, eu recebo mensagem no Instagram, mensagem no Facebook. Em qualquer época, se não acontece do pediatra responder a tempo, a mãe acaba indo para o pronto-socorro. Não é errado que você vá para o pronto-socorro, mas por um outro lado é interessante que você saiba como que você vai começar o cuidado antes de você levar o seu filho para o pronto-socorro. Porque no pronto-socorro você também vai acabar expondo ele a outros vírus, outras bactérias que podem ter o potencial patogênico maior. Imagina numa sala de espera de um pronto-socorro as inúmeras infecções que podem existir ali. Então, como que a gente vai saber se está tudo bem com o seu filho? Primeira coisa é você medir a febre com precisão. Você tem que usar um termômetro adequado. O ideal é que seja um termômetro ou digital ou de mercúrio. Apesar que o mercúrio, recentemente, ele não tem sido recomendado por motivos de contaminação. Os termômetros de testa ou aqueles de orelha, eles não são tão confiáveis porque eles podem dar uma estimativa errada da temperatura, e isso é ruim, porque quando a criança ela começa a subir muito a temperatura, essa região da cabeça ela fica muito quente, e isso pode deixar ela com uma temperatura maior do que se eu tivesse medido na região axilar. Você fica muito desesperada, né, Andresa? Boa noite, Camila Melara, tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo. Boa noite, Elaine. Boa noite, Miriam. E então, você tem que pensar, uma temperatura normal, vamos pegar um número para a gente usar como corte, é 37. Abaixo de 37 é normal. Você não tem que se preocupar. Entre 37 e 37,8, você está no estado subfebril. E o estado subfebril ele tem que ser observado. Você pode não medicar, mas você tem que medir de novo em um prazo aí de pelo menos 1 hora. Agora, passou dos 37,8, foi o que eu falei no último vídeo. Você tem que medicar, porque o seu filho já está com febre. Então, você tendo essa sequência de como fazer e o que fazer, já é um primeiro passo. Crianças muito pequenas, menores de 6 meses, vocês têm que prestar atenção em alguns sinais de alarme. Se estão cansadas, com tosse, com nariz entupido, de uma maneira que atrapalha mamar, que atrapalha dormir, crianças que estão desconfortáveis, com bolinhas vermelhas pelo corpo. Você tem que avisar o pediatra. E se não conseguir falar com o pediatra, é prudente sim que vá para o hospital. Entre 6 meses e 1 ano, você já começa a avaliar o estado geral. Se a criança está ativa, se ela está brincando, se a criança está se alimentando, se ela está dormindo. E se ela respondeu ao remédio de febre. Se respondeu ao remédio de febre e ela está ativa, brincando, está tudo bem. Crianças maiores, acima de 1 ano, você já começa a perceber que é muito mais comum que eles tenham febre, porque é uma faixa etária que já começa a ter escolinha ou creche e entra em contato com vários vírus e bactérias, tá? Boa noite, Silvânia! Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, se não só eu que vou ficar falando. Espera um pouquinho, gente. Então, Janaína, se o seu filho ele estava com 38,2, você tem que medicar. Se for o primeiro dia de febre, dá para você medicar e observar. Você não precisa sair correndo com ele para o pronto-socorro logo no primeiro dia. Ainda mais se ele tiver com um bom estado geral. E se ele for maiorzinho, que nem eu falei aqui da faixa etária, tá? Então vocês já perceberam que tem a temperatura e que tem uma faixa etária aí que a gente tem que se importar mais, que são os bebês pequenos menores de 6 meses. Aí agora vamos às perguntas. O que gerou muita dúvida foi a respeito da convulsão. Pelo visto, muita gente tem medo do filho convulsionar enquanto ele está com febre. A questão da convulsão febril atinge crianças menores
de 5 anos e costuma acometer uma porcentagem pequena das crianças, mais ou menos uns 5%. E independe da temperatura. Isto é, significa que pode dar uma convulsão tanto com 37 quanto com 39. É por isso que eu insisto, na hora que vocês verem a febre, tem que medicar. Não é para você esperar a febre abaixar sozinha. E durante a própria subida da temperatura, pode acontecer essa questão. E se chegar ao ponto da criança ter uma crise convulsiva, você vai levá-la para o hospital. Você não vai ficar olhando em casa seu filho tendo uma crise desse jeito. Não importa se você vai pedir ajuda para o marido, para algum outro parente, ou vai chamar o SAMU, mas tem que ir para o hospital. Uma outra dúvida que as mães me perguntaram é a respeito de banho. Se pode fazer um banho frio. Gente, febre, que nem eu comentei, é uma temperatura acima de 37,8 graus. É quente, o seu filho fica pegando fogo. Você coloca a mão nele e você percebe que ele está quente. Você não vai fazer um banho frio. Primeira coisa, você medica. E aí, depois que você medicar, você pode fazer um banho morno. Morno para quente. Que essa troca de calor no banho vai ajudar a reduzir a temperatura. Mas você sempre tem que medicar, para que o efeito anti-inflamatório consiga controlar o seu controle hipotalâmico. Lembra que eu expliquei que a febre tem um mecanismo imunológico que atua no hipotálamo, e só depois que esse mecanismo for eliminado é que a febre começa a reduzir. Então não adianta colocar o seu filho sem medicar no banho, porque ele vai sair do banho com febre ainda, porque não foi medicado. Da mesma maneira, em hipótese nenhuma, você coloca o seu filho no álcool. Não é para fazer compressa de álcool. O álcool pode ser tóxico para a criança. Não vamos nos esquecer que a criança tem uma pele fina e ela pode absorver esse álcool, e a gente não tem ideia do tanto que essa absorção vai ocorrer. Então você tem que fazer o uso apenas do banho normal, tá? Agora, quando você medica, Andresa, e você percebe que demora para fazer efeito, é porque a gente, como pai, a gente fica muito ansioso vendo o nosso filho com febre, molinho, mas a gente tem um prazo de pelo menos uma meia hora até 1 hora para você observar a queda da temperatura, desde que o seu filho esteja bem, desde que ele não esteja prostrado, desde que ele não esteja muito sonolento, porque se ele estiver nessas condições, é prudente que você leve para o hospital, sim. Não vale a pena esperar ele de uma maneira espontânea, né? Só que você também, dependendo da temperatura que for, não tem que sair correndo. Então, como eu comentei, temperaturas baixas, menores do que 38, você pode observar em casa. Começou a ficar muito alto, 39, 39,5, aí é onde a gente pede para levar para o hospital realmente, tá? Boa noite, Cíntia. Boa noite, Beth. Então, quando você percebe essa temperatura muito mais alta, tem que ir sim para o hospital, você não vai esperar, tá certo? Vocês querem fazer alguma pergunta? Podem ficar à vontade, enquanto eu vou lembrando aqui o que eu anotei aqui das outras dúvidas, tá? Gente, está tendo também aqui dúvida do Instagram, que eu estou aqui com o celular, então eu vou dar uma olhadinha aqui e já vou responder. Nayane, você queria saber o quê? E pôr um paninho morno na testa. Perfeito, não tem nenhum problema, porque você deu o remédio primeiro e depois você está usando a compressinha. Pode usar sem problema nenhum, e isso a gente faz às vezes até mesmo no hospital, quando tem febres que são muito difíceis de serem controladas. Oi, Karen, boa noite, tudo bem? Então, o intervalo mínimo para medicar, intercalando dipirona com o Tilenol, depende de que horas que você começou os remédios. Então, vamos usar um exemplo. Suponha que você medicou às 4 da tarde com o Tilenol. Eu acabei de falar que você tem que aguardar pelo menos 1 hora para o Tilenol ter um certo efeito. Então você vai esperar até às 5. Passou de 5 horas, a febre do seu filho subiu, você já está autorizada para dar uma Novalgina. Você não precisa esperar uma temperatura fixa.
Perdão, você não precisa esperar um horário fixo para dar a Novalgina. Só que você tem que se lembrar que entre as doses do mesmo remédio, entre as doses do Tilenol, entre as doses da Novalgina, você tem que aguardar pelo menos 6 horas de intervalo para não ficar uma dose excessiva, tá legal? No Instagram, teve uma mensagem da Cláudia, que ela perguntou qual seria a melhor ajuda para a febre alta, caso o medicamento não fizer efeito. Então, aproveitando aqui, juntando a dúvida dela com a da Karen, vocês têm que ter 2 medicamentos em casa para controle de febre. Não importa se é Tilenol e Novalgina, Novalgina e Alivium, tem que ter mais de uma opção, para numa situação em que a febre estiver muito alta, você dá o outro remédio. E aí, junto deles, você também fazer a compressa morna, que nem a Nayane falou aqui, ou se for o caso, dar um banho morno. Mas mesmo assim, a criança permaneceu febril depois de uma compressa, depois de um banho, é para você buscar ajuda no hospital sim, não é para você ficar esperando, porque você já lançou mão de 2 remédios e mais de um banho, que seria um controle térmico mais mecânico da temperatura, tá? Mais alguém, gente? Eu sei que às vezes a gente fala, não tem problema se alguém não entendeu alguma coisa e quiser perguntar de novo, tá legal? Tem mais pergunta aqui chegando pelo Instagram, gente. Eu vou conversar agora aqui com o pessoal do Instagram também, tá? Então, se eu estiver olhando aqui pro outro lado, não se incomodem, depois eu volto a olhar para cá. Boa noite, Lu, tudo bem? Bem, vamos lá. Aqui no Instagram tem uma pergunta da Nath, que ela queria saber, que já falaram para ela para intercalar a medicação. É o mesmo assunto que a Karen perguntou. Pode intercalar sim, não tem problema. Só que você tem que respeitar pelo menos o tempo, o efeito de um dos remédios. Você não vai usar eles de uma maneira regrada, a não ser por orientação médica. Mas você pode usar, e aí você espera pelo menos 1 hora para você observar o efeito antes de dar o outro. Agora, manter os 2 intercalados pode ser excessivo, dependendo da febre que o seu filho tem, tá legal? Boa noite, Elaine. Boa noite, Cíntia. O que mais, gente, vocês querem saber de febre? Daqui a pouco eu vou encerrar. O que teve mais de dúvida foi realmente sobre essa questão do banho, do álcool, dessa questão de intercalar o remédio e essa parte de quando ir para o hospital, que foram os temas que eu acabei de abordar aqui. Tem mais uma pergunta aqui do Instagram. O pessoal do Instagram hoje está animado, hein? Não param de perguntar, depois eu vou responder um por um aí, porque senão eu vou ficar aqui até tarde de novo. Bem, a Ana Paula, aqui no Instagram, ela está perguntando, pergunta a seguinte, se é verdade que se eu der o Alivium ou o Ibuprofeno para dor e desconforto, se os dentes ficam fracos. Ana Paula, não tem nenhuma relação o uso de Alivium ou de Ibuprofeno, que é o princípio ativo do Alivium, sobre enfraquecimento de dentes, tá? Eles também não ficam escuros. O que acontecia muito no passado é que alguns antibióticos tinham um efeito deletério, prejudicial para os dentes. Só que eram antibióticos antigos e até mesmo os antibióticos atuais, hoje em dia, eles já não trazem um efeito colateral de escurecer os dentes. Esses antibióticos que a gente costuma usar mais no consultório, esses mais clássicos como Amoxil, Clavulin, Zinart, Cefuroxima, eles não costumam trazer efeitos para dentição, tá legal? E mais uma pergunta aqui que já tinha sido respondida no vídeo e que eu vou falar mais uma vez para reforçar o conceito.
Dente da febre? O que vocês acham aí? Agora eu quero ouvir de quem já viu outro vídeo, que eu tô vendo que tem gente aqui que já tá me vendo pela segunda vez. Ó, dente não dá febre, gente. O dente, por si só, ele não é motivo de febre. O que acontece é que durante a erupção dentária, você pode ter uma inflamação na gengiva, a criança ela começa a colocar na boca vários objetos e ela pode se contaminar. Ela se contamina com vírus, por exemplo, e são esses vírus que geram uma resposta imunológica no seu organismo e que causa febre. Então, dente por si só não é motivo de febre. Por isso que eu comento sempre que você percebeu que seu filho está febril, tem que ter uma avaliação médica. Não é para você argumentar ou achar que é do dente e deixar passar uma situação que pode ser mais grave. Só depois que ele for avaliado é que você vai decidir o que fazer. Então você não vai argumentar que é do dente e não fazer nada. Então, de uma maneira prática, dente não dá febre. Seu filho teve febre, você tem que comunicar ao seu médico para ele te orientar. Andresa, a questão dos antibióticos para mais antigamente realmente deixava esses dentes mais escuros, infelizmente. Tá? Muito bem, Marçal, era um mito mesmo. Perfeito. Bem, eu vou desconectar. Mais uma vez, obrigado. Eu vou tentar manter uma rotina de toda segunda-feira eu trazer um tema novo aqui para vocês, para a gente conversar algo rápido e que seja de uma maneira bem clara e bem prática sobre algum tema que seja interessante. O primeiro, que com certeza gera sempre muita dúvida, é a febre. Depois vai ter outros temas. E podem sugerir aqui nos comentários quais serão os outros temas que vocês querem que eu converse aqui com vocês, tá legal? Boa noite para todo mundo. Muito obrigado pela presença, viu? Um grande abraço. Tchau. Obrigado, Lu!